Algumas semanas atrás, eu trouxe para vocês aí um vídeo falando sobre a constelação familiar. E eu disse um pouquinho da dinâmica, daquilo que trazemos, no nosso inconsciente, na nível de alma, e o quanto que isso perpetua, o quanto que isso se torna um emaranhado. E eu me comprometi, na verdade, para trazer para vocês aqui um vídeo falando sobre as leis do amor, ou as leis naturais, que são as leis que permeiam sobre as relações humanas. E a primeira lei é a lei da hierarquia. E a lei da hierarquia, ela é muito simples, porque ela diz o quê? Quem chegou antes, quem chegou depois, chegou depois. Nós precisamos da força que vem dos nossos pais. Quando um filho, ele cobra desses pais mais do que eles puderam ou mais do que eles podem dar, de alguma maneira há uma crítica e há um julgamento. E essa crítica e esse julgamento, quando essa lei é violada através da crítica e do julgamento, pode trazer consequências, muito sérias para a vida desse filho, como aquele filho que não cresce, que não evolui, pode vir em formato de doenças. Toda doença, como falando aqui do campo das emoções, da constelação familiar, toda doença, ela quer dizer que um dos pais não foram tomados. O que é tomar pai e mãe? Tomar pai e mãe é quando eu consigo olhar para os meus pais sem criticá-los e consigo agradecer pela vida que me deram. Porém, quando, num sinal também de uma arrogância infantil, esse filho sai do seu lugar de filho e assume o lugar de pai, de alguma maneira ele também acaba enfraquecendo, E pode sim desenvolver doenças, pode desenvolver comportamentos que de repente ele critica nesse pai ou nessa mãe, Tudo aquilo que a gente exclui, de alguma maneira a gente acaba repetindo. Eu sempre digo que para poder fazer uma constelação familiar, é importante que a pessoa passe por um processo terapêutico, porque às vezes a pessoa chega tão dolorida, chega tão ferida internamente, que ela não consegue ver sentido nessa dinâmica. Bom, a segunda lei diz que no campo familiar todos têm o seu lugar, todos pertencem. E quando alguém de uma geração anterior daquele sistema, quando essa pessoa ela é excluída, seja por questões morais, por questões de doença, de alguma maneira alguém da geração seguinte vai repetir o mesmo comportamento dessa pessoa excluída, porque é uma maneira de dizer inconscientemente que o excluído pertence. E às vezes a pessoa da geração seguinte, ela nem sabe por que ela faz aquilo, Porque a repetição desse comportamento é a nível de alma, é a nível inconsciente. A terceira lei que nós temos aí é a lei do equilíbrio. E como que essa lei do equilíbrio funciona? Bom, ela se paira entre o dar e o receber. Numa relação de casal, para que possa haver igualdade, a mesma proporção que eu me dou, eu recebo. Quando há um desajuste onde um entrega mais e o outro entrega menos, esse desequilíbrio pode fazer com que um se sinta maior e o outro menor. E esse desajuste vai fazer com que aquele que recebe menos, em algum momento, se sinta desinteressado pela relação. E ele vai procurar um jeito de se sentir interessante, de reavivar, vamos dizer, a sua autoestima. A lei do equilíbrio entre pais e filhos,
ela acontece quando esse filho, ele consegue olhar para esses pais com gratidão, agradecendo a vida que foi dada. E ele não critica mais esses pais. E quando ele pode fazer isso, ele reconhece que ele pode olhar para frente e servir a vida, né? Quando a gente pode olhar para frente e servir a vida, né? É uma retribuição da vida que os nossos pais nos deram. Eu vou te dizer uma coisa. Os pais da gente, eles dão para nós aquilo, vou colocar aqui assim, aquilo que eles receberam, deixa eu vir mais para cá. Troquei aqui. Aquilo que eles receberam dos seus pais. E assim, né, vamos aqui colocar, eu vou colocar esse cubinho aqui, representando, deixa eu vir mais para frente aqui, toda a ancestralidade. A gente precisa entender que às vezes os nossos pais até querem fazer diferente, né? Mas não conseguem. E assim como nós temos o nosso tempo para evoluir, os nossos pais também, né? Olhando e entendendo que os nossos pais deram aquilo que receberam e aquilo que tinham consciência como certo. E quando a gente olha para tudo isso com amor, é quando a gente pode ter a força dos nossos ancestrais, né? Dando um lugar no nosso coração para cada um deles. E aí a gente pode olhar para a vida, para o fluir da vida e em gratidão, né, a essa vida que foi nos dada, a gente pode servir a vida com o nosso propósito, né? E assim, vamos lembrar que através dos nossos ancestrais, a vida pôde chegar até nós. E todos no sistema familiar têm o seu papel, todos pertencem. Bom, esse foi o meu recado de hoje, foi bem simples, espero que faça um sentido para você e que de alguma maneira, né? Porque quando a gente torna, vou repetir, eu disse isso no outro vídeo, vou dizer agora. Quando a gente torna essas leis conscientes, de alguma maneira, nós podemos aí pensar no movimento de cura, no movimento de evolução, né? Só de tornar as leis conscientes, isso já traz uma mudança em nós, no nosso campo. Bom, estou trabalhando com as constelações online, por enquanto constelação individual. Muita gente me pergunta, Priscila, mas dá para constelar online, né? De maneira online? Dá para constelar. Vamos pensar o seguinte, o propósito da psicoterapia, da terapia, é fazer com que a gente entre em contato com o que a gente sinta. O nosso inconsciente, toda a nossa bagagem está aqui. Então, seja presencial, seja online, o sentir é possível. Da mesma maneira, a constelação. A nossa bagagem, a nossa ancestralidade está toda conosco. Então, é possível sim, de alguma maneira, né, sentir e poder se apropriar e dar ordem para as leis do amor. Bom, e dar um lugar. Esse foi o meu recado. Um super beijo, espero que te ajude de alguma maneira. Até a próxima e, como sempre, saúde e paz!